São Raimundo quer ser a grande surpresa dessa fase, está muito próximo disso. Brasiliense busca seguir segurando o Vila Nova no confronto da volta. Manaus e Paysandu tem um confronto totalmente em aberto e um Goiás que está muito próximo de fazer valer o favoritismo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa Verde, porque a partir dessa quarta-feira, dia 19/2, teremos o início dos confrontos da volta da fase de quartas de final. Dá para dizer que entre as partidas de ida tivemos um favoritismo sendo confirmado, uma grande surpresa e dois confrontos que ficaram totalmente em aberto. Vou detalhar isso na sequência do vídeo, também trazer informações sobre transmissão, na verdade já adiantando. Não há nenhuma informação sobre novidade em relação à transmissão para esses confrontos da volta. CBF segue com os jogos da Copa Verde sem uma emissora. Vou trazer um pouco da minha expectativa para essas partidas, quem eu acredito que tende a avançar, quem tem uma vida um pouco mais complicada. E eu quero que você deixe aqui nos comentários também um pouco da sua expectativa. Quem entre esses 4 confrontos, entre essas 8 equipes, você acredita que tende a avançar a próxima fase da Copa Verde? Deixa também um joinha para que o vídeo seja indicado pelo YouTube a mais pessoas. Também deixa a sua inscrição para a gente atingir a próxima meta dos 5.000 inscritos e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores para que eu traga ainda mais conteúdos como esse aqui para vocês. Mas bora lá! Primeiro trazendo os jogos desse chaveamento. Lembrando, quem avança entre Brasiliense e Vila Nova joga contra União ou Goiás na próxima fase. Nesse confronto entre Brasiliense e Vila, um Vila com favoritismo, os goianos com favoritismo desse lado do chaveamento, mas um Brasiliense que conseguiu suportar. Brasiliense que conseguiu um empate dentro de casa e agora vai jogar contra o Vila. Eu vou explicar quando, vou trazer a data em relação a esse jogo daqui da volta. Mas se tem uma pequena surpresa aqui, apesar de se ter um jogo fora de casa, aí se imaginava um Vila vencendo, um Vila tendo um resultado melhor. Não aconteceu. O União contra o Goiás mesmo fora de casa conseguiu um grande resultado. O Goiás aplicou um 2-0 sobre o União e dá para dizer que entre os 4 confrontos esse é o que mais está encaminhado. Esse é o que se tem um favoritismo concretizado no jogo de ida e se tem uma expectativa também muito clara de classificação do Goiás. E aqui a gente tem os jogos do outro lado do chaveamento. Paysandu, que teve um empate contra o Manaus dentro de casa, resultado ruim para a equipe do Paysandu. Agora fora de casa vai ter que tentar uma recuperação. E o jogo do São Raimundo, que eu acredito que é a grande surpresa, que foi a grande surpresa entre os jogos de ida, mesmo dentro de casa. Se tem um Amazonas que eu enxergava como algum favoritismo e terminou caindo ainda não, mas terminou sendo derrotado para o São Raimundo na partida de ida. Na partida de volta a gente tem aqui esse detalhamento, os jogos acontecendo entre o dia 19 e o dia 27, isso por conta da Copa do Brasil. Por exemplo, o União joga essa semana. Eu acredito que temos outros jogos entre essas equipes também acontecendo essa semana, mas o União joga inclusive nessa terça-feira contra o Vasco e por conta disso se teve essa adaptação da CBF com alguns jogos sendo realizados, com um jogo na verdade sendo realizado nessa semana e os próximos jogos sendo realizados entre o dia 26 e o dia 27. Goiás contra a União, o Manaus contra o Paysandu, o Amazonas contra o São Raimundo. E trazendo um pouco da minha expectativa em relação a esses confrontos daqui, eu entendo que o Goiás está com 1,5 passo na próxima fase, na semifinal da competição. E entendo que tem uma tendência muito grande de ter o clássico, de ter Vila e Goiás na próxima fase, na semifinal da Copa Verde. Essa seria a minha aposta deste lado do chaveamento. Do outro lado do chaveamento, confesso que tiveram algumas surpresas. Uma positiva para uma equipe do Amazonas e para o Amazonas se teve a surpresa negativa para o confronto de ida com a vitória do São Raimundo. Aqui, pelo que foi o jogo de ida, pelo resultado e pelo que o São Raimundo já aprontou também nessa Copa Verde, eliminou o Remo na fase anterior e agora está muito próximo de eliminar o Amazonas.
Então aqui eu entendo que se tem um São Raimundo bem próximo da classificação, mas não dá também para duvidar muito do Amazonas. Apesar do 2-0, eu entendo como um confronto totalmente em aberto. E esse confronto também, apesar do empate do Manaus fora de casa, eu entendo que o Paysandu também tem força, quem sabe, para buscar um melhor resultado fora de casa, para encontrar um outro empate. Aqui, nesse lado do chaveamento, eu entendo que existe possibilidade alta de pênalti nos dois confrontos. Deixa um pouco da sua expectativa, deixa um pouco da sua opinião. Pelo que foi o jogo de ida, pelo resultado do jogo de ida, se tem um São Raimundo bem mais próximo, e aqui se tem um confronto completamente em aberto. Só mais uma observação, que é em relação à transmissão. Vocês podem acompanhar aqui ao lado, isso daqui é retirado de uma própria, essa tabela é do próprio site da CBF, e tem aqui o ponto da coluna de transmissão sem nenhuma emissora definida para esses jogos da volta, ou seja, jogos seguem sem imagem. Quem avançar, os confrontos da fase de semifinal estão previstos para acontecer entre o dia 5 do mês 3 e o dia 19 do mês 3. Deixa um pouco da sua expectativa para essas partidas, o que você está aguardando para esses confrontos da volta. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.